Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão muito interessante da matéria de circuitos elétricos em física. É uma questão super diferente, eu tenho certeza que muitos de vocês que caíram nesse vídeo nunca viram nada parecido e esse é um dos motivos para eu ter trazido essa questão para cá, porque ela tem uma pegada muito diferente, assim, e eu mesmo, assim, que já resolvi muitas questões, eu demorei um pouco, assim, para poder ter a sacada dela e resolver porque ela tem um jeito diferente de resolver e que você precisa estar muito fera na lei dos nós. Você tem que entender muito bem a lei dos nós, senão você não desenrola essa questão aqui. Eu tenho certeza que vocês que caíram nesse vídeo vão gostar muito da resolução dela. Antes de começar para valer, eu peço a gentileza de darem um like no vídeo, de seguirem o canal, de compartilharem com os amigos. Isso ajuda bastante o algoritmo do YouTube a reconhecer a relevância desse conteúdo e dessa forma distribuir o vídeo para mais pessoas. Conto com vocês. Vamos lá, essa questão, gente, ela é muito diferente. Ela diz assim, ó, é dada uma associação de resistores ligada a uma bateria ideal de 12 volts. A intensidade de corrente que percorre o fio AB é... Aí, assim, gente, eu vou ser bem, assim, honesto com vocês. Assim, quando eu li essa questão, eu achei tão estranho, porque a gente sabe, né, que na maioria das questões, quando você põe o fio, né, a tendência, né, da corrente, quando você põe um fio, é passar a corrente passar por ele, né? Aí quando eu li, gente, a primeira impressão que eu tive é de que esses resistores aqui eles estavam em curto-circuito, né? E aí eu quis cortar todos esses resistores aqui, mas não, gente. Aí quando eu fui ver lá no gabarito que passa corrente, gente, a princípio eu achava que tipo assim passaria uma corrente gigantesca por aqui e não passaria por esses outros resistores, mas não. Passa corrente em todo esse circuito. É isso que torna essa questão super diferente, assim. E aí, como eu falei, você precisa entender da lei dos nós para você desenrolar. Aqui, gente, é preciso observar o seguinte, que você tem, obviamente, esses resistores aqui, eles estão em série, né? Eu já vou colocar logo o resultado deles, que é óbvio que eles estão em série. Esses daqui de cima e esses aqui de baixo, com toda certeza, certeza absoluta, eles estão em série. É impossível não estar em série, né? Isso aqui é indiscutível, né? E aí você vai ter 12 ohms em cima e você vai ter 24 ohms embaixo. E aí agora vamos entender esse circuito, gente. O que acontece? A gente tem uma corrente total, a corrente total que ela surge daqui, eu vou chamar de I total, e depois eu vou apagar para fazer do jeito que é o que precisa para resolver essa questão, né? E aí é preciso você ver quem está em série, quem está em paralelo, né? E aí o ideal é você fazer tipo um redesenho desse circuito. Gente. Quando eu peguei para resolver, eu meio que fiz um redesenho desse circuito, porque esses resistores aqui é como se eles estivessem juntos, assim, com o fio, e aqui do outro lado também estivessem tipo juntos com o fio, porque você tem, sabe que onde tem fios tem mesmo potencial, né? E aí você dando uma redesenhada nesse circuito, tudo fica mais tranquilo de ser entendido. Ó. Vocês vão entender melhor fazendo mais ou menos um redesenho desse circuito. Foi mais ou menos assim que eu fiz. Passando, formando aquele circuito tipo das questões de ponte de Wheatstone, né? Você consegue fazer tipo uma semelhança com as pontes de Wheatstone. Ela fica mais compreensível de resolver essa questão. E aí eu vou mostrar para vocês como foi que eu fiz para perceber quem estava em série e quem estava em paralelo. É mais ou menos assim, ó. E aí você põe aqui o outro resistor. E aí você vai ter aqui 12 volts. E aí a corrente ela vem aqui por cima, né? A corrente total ela vem aqui por cima. Chamar de I total por enquanto. E depois eu vou substituir. E aí o que, que a gente tem aqui? A gente tem 4 ohms. Aqui a gente tem 4 ohms. E aqui a gente teria aquele AB, né? A e B. Mas aí a gente utiliza aquele truque, né? Que é muito ensinado. Eu mesmo nas questões aqui do canal já mostrei isso. Quando você tem um fio, aí você coloca como sendo o mesmo potencial entre um ponto e outro. Aí a gente tira esse B e joga um Azinho aqui. Ó. Eu tiro o B e jogo um Azinho no lugar do B. Para mostrar que eles têm potenciais que são iguais. E aí você vai ter essas outras resistências de 12 aqui e de 24 aqui. Aí a gente pode jogar outras letras assim, de potenciais, né? Tipo, eu vou para x e y, né? Então, se aqui é x e y você tem os fios, né? Seria x aqui em cima e y aqui embaixo. E aí você consegue perceber que você tem tipo AX e AX, esses aqui estão em paralelo. Quando as letrinhas são as mesmas, tipo, pegando os terminais são as mesmas letras, significa que estão em paralelo.
né? Esses aqui estão em paralelo em cima e embaixo. Esse daqui é fácil de fazer, né? A gente sabe que é 2 ohms. A resistência equivalente desses dois fica 2 ohms porque você pega a mesma resistência e divide por 2. Porém, essa daqui de baixo é preciso fazer o produto pela soma, né? A resistência equivalente é o famoso produto pela soma. R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. E aí a resistência equivalente é tranquilinha de resolver. Ela vai ficar 12 vezes 24 dividido por 12 vezes 12 mais 24 que é 36. Ó. Aí você consegue cortar o 12 com o 36, fica 3 embaixo, né? Fica 3 aqui embaixo. E aí o 24 sobre 3 fica 8, né? A resistência equivalente aqui fica 8 ohms. E aí quando você faz essa troca, aí você vê que vão ficar dois resistores em série, né? E aí vai ficar tipo assim, ó. Eu vou fazer só essa parte aqui dos resistores. Fica tipo um pontinho aqui e o outro resistor com 2 ohms aqui em cima e 8 ohms aqui para baixo. Aí qual vai ser a resistência equivalente? A soma. Aí a gente vê que a resistência equivalente é 10 ohms. A resistência equivalente total do circuito. Aí a gente vai para a lei de Ohm, né? O URI. É o famoso URI, né? O igual a resistência equivalente vezes I. Onde esse U é a bateria. Né? A DDP da bateria fica 12 igual a 10 vezes esse I que é o I total, né? Vou até colocar o I tot aqui, né? A corrente total. Aí a gente vê que a corrente total ela vai ser de 1,2 ampere. Né? Essa é a medida da corrente total, 1,2 ampere. Isso aqui é a corrente que está saindo aqui do circuito, né? Aí agora a gente vai para a parte mais complicada dessa questão. Eu passei um tempinho para poder ter essa sacada e finalmente eu consegui, né? É preciso você perceber, gente, a questão da resistência, né? Você sabe que está passando corrente por aqui, né? Pelos itens aqui você vê com toda certeza que vai estar passando corrente por aqui, por esse fio AB, né? E aí você não sabe muito bem se é o sentido, se está subindo, se está descendo, porque você olhar para os itens, ele fala, né? É 0,4 de A para B, 0,4 de B para A, 0,02 de A para B, 0,2 de B para A. Você não sabe a princípio se essa corrente está subindo ou descendo. E aí que você tem que estar por dentro da lei dos nós. Né? Pela lei dos nós, você sabe o seguinte: vai vir corrente para todos os resistores. E aí você sabe disso, que quando você tem uma resistência menor, é uma corrente maior e vice-versa. Uma resistência maior tem uma corrente menor e vice-versa. E é diretamente proporcional. Ó. Se aqui você tem uma que é o dobro da outra, ó, essa resistência aqui é 24, essa aqui é 12, é porque a corrente em cima é o dobro da corrente de baixo. Então você tem que fazer de um jeito que a corrente em cima seja o dobro da corrente de baixo. E aí como é que eu posso fazer isso de uma forma que ainda suba alguma corrente por aqui? Ó? Porque na prática a gente vai acontecer isso, vai vir corrente para cá, vai vir corrente aqui de baixo para cima, para poder ser mais corrente passando em cima do que embaixo, entende? Então, o que fala de A para B, você já meio que já corta, né? Porque vai ter que vir uma corrente de baixo para cima. E vai vir corrente para cá. Mas você tem que colocar esses números de um jeito que você saiba que em cima vai ficar o dobro do de baixo. Aí eu pensei mesmo de forma bem aritmética. A maneira de fazer, gente, olha que sacada legal. A maneira que eu pensei de fazer, não sei se é a única, né? Eu chamei de 6i, né? Eu chamei a corrente inicial de 6i. E olha que legal. Quando você tem aqui as resistências que são as mesmas, né? Nessa parte aqui de cima, elas tendo as mesmas resistências, vai ter que dividir a corrente de forma igual, né? Se ela divide a corrente de forma igual, ela vai ser dividida 3i para cá e 3i para cá, porque é a mesma resistência, então vai passar a mesma corrente. E aí aqui para cima é que vai haver uma separação, né? Você não tem 3i, esse 3i vai ter que ser separado para cima e para baixo. Vai ser i para cá, i para cima e 2i para baixo. E aí quando você pega essa parte aqui de cima, que pega a lei dos nós, que junta as correntes, ó, você vai ver que vai juntar 3i com i e vai formar 4i aqui, ó. E aí tá tudo perfeitinho, ó, porque quando você pega aqui do outro lado, ele vai se juntar o 4i com o 2i, né? Aqui você vê que tem 4i que se junta com 2i do outro, dessa outra, e aí ela se junta para formar o 6i, que é a corrente total. Você vê que não tem nenhum excesso de corrente, nenhuma falta de corrente. A divisão das correntes aqui está feita perfeitinha, né? E aí o que, que você tem que fazer? É só você calcular o izinho. O izinho vai ser a sexta parte do i. Né? O izinho
é a sexta parte do total, vai ser o I sobre 6, né? Já que a corrente total era 6I, né? Então você vai pegar 1,2 e vai dividir por 6. E aí fica 0,2 ampere, do B para o A. Aí qual é a resposta? Qual item que fala isso? Letra D de dado, 0,2 ampere de B para A. Muito diferente essa questão, né? Você vê que essa questão ela não tem nada de fácil, né? Eu achei essa questão bem complicadinha e quis muito trazer a resolução dela aqui para o canal para contribuir com todos vocês que estão se preparando para provas complicadas como ITA, IME ou mesmo Olimpíada, né? É o caso dessa questão aqui que eu peguei da Olimpíada Brasileira de Ciências. Espero que vocês tenham entendido direitinho, gente. Não deixem de dar um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos e acompanharem os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!